do poder da oração de Jesus, deixa falar dos zombadores. Em 2004, quando eu saí da IURD para começar esse ministério, essa igreja, já encontrei homens que já tinham saído das suas igrejas, saíram da Maná, da Pentecostal, não sei quem, Assembleia de Deus. Eram todos jovens, como eu também era jovem, há 17 anos atrás. E criamos um grupo. Não é o que criei, eles que criaram, me convidaram para entrar naquele grupo. E o propósito era qual? Nós, como saímos, não temos pais espirituais, somos meninos, estamos a começar agora, então nós mesmo vamos nos ajudando. Por isso vamos fazer meetings, reuniões e não sei o que, e depois, vamos nos visitando, aquilo tudo. E fizemos a primeira reunião. A primeira reunião era nos conhecemos e marcamos uma outra. Partimos para a segunda. E a segunda, esse pastor até que era o líder desse movimento, que organizava. Até eles discutiam quem era o líder. Diziam que o líder seria o pai da nação angolana. Estava lá o Augusto, estava lá o Onjai, estava lá o Horácio. Os três discutiam. Daí o Maradalva, se está me ouvindo, ele vai confirmar. Maradalva nunca lhe via discutir. Estava lá o Horácio a discutir que era o pai, o Onjai era o mais próximo do nosso meio, dizia que ele era o pai, o Augusto tinha muito conhecimento. E esses três vieram da Maná, não sei se o Horácio veio da Maná, o Onjai, mas Horácio e Augusto vieram da Maná. E então, na segunda reunião, o tema foi esse. O que devemos fazer para trazermos avivamento em Angola? E começaram os pequenos aos mais velhos, aos grandes. Nós éramos pequenos, fomos os primeiros a subir no púlpito para falar. E quando chegou a minha vez, sou os líderes que falavam, o Ângelo não falou, sou eu que falei como líder dele. E quando eu subi no púlpito, eu lhes falei: não vai haver avivamento se vocês não orarem e jejuarem. Quem duvida disso? Eu disse, sem a oração e jejum não haverá avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento é uma guerra, uma revolução. Tem que se vencer o inimigo, tem que repartir o despojo do valente. E para repartir o despojo do valente tem que maniatá-lo. Sim, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens. Falei isso tudo aí, todos riam. As suas mulheres riam, zombavam, olhavam para as minhas calças, sapatos todo torto, todo magrinho, de tanto jejuar, o meu corpo emagrece, os meus joelhos enfraquecem. E eles, olha o homem, quando vieram os que discutiam o território de Angola, não sem mérito. E aí começaram a me reprovar. Um deles disse assim: eu em Cristo Jesus estou assentado acima de principados e potestades, e eu não preciso lutar com os principados, não preciso jejuar, não preciso ir nos desertos, não preciso passar noite em oração, porque Jesus já fez por mim. Todos riam. Diziam, olha o iletrado, não sabe nada. E começou as chacotas e as conversas só era: esses homens jejuam tanto, mas andam na miséria, nem dinheiro de táxi tem, andam a pé, sapato roto, tudo empoeirado, mas tanto jejuam. Uns diziam, esse Deus não, meu Deus não é esse, meu Deus é o Deus da riqueza, o meu Deus, eles já traziam carros de luxo, RAV4, Jeeps, já tinham igrejas poderosas, já recebiam dinheiros pesados. Uns até já contavam testemunho: eu recebi $10 mil de oferta. Outro dizia, eu recebi não sei o que, eu recebi tudo isso. E nós a orar e jejuar. E eles voltaram a convidar-me para a terceira reunião. Eu lhes dei cartão vermelho. Eu disse, eu não reúno com os covardes, com os fracos. Mesmo Deus me falou, não vai para lá. E eu não fui. Depois começaram a vir, a me seduzir. Ai, você não está aparecendo. Não. E não foi mais, não fui. Agora veja, zombaram. Diziam, jejua tanto, igreja dele vazia. Jejua tanto, nem dinheiro para comer tem. Como estamos hoje? Eu não vos avisei? Vocês estão na miséria, estão na desgraça, muitos de vocês estão doentes. Agora deixa eu falar do jejum e de oração, Cianuque. É incrível quando a igreja dormiu. Esse é o som da falsa trombeta. Acreditar que Jesus Cristo já carregou a cruz e nós não precisamos carregar a cruz. Acreditar que Jesus Cristo já orou e nós não precisamos orar. Que Jesus Cristo já jejuou e eu não preciso jejuar. Onde é que está escrito? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, não a dele, a tua. Siga o Senhor.
Sem a arma da oração e jejum, não haverá vitória na igreja. Por isso você está a ver a apostasia, por isso você está a ver o pecado na igreja, por isso você está a ver a frieza espiritual, a corrupção. As pessoas estão a fazer pacto com o diabo, faltou fogo de cima. Quando o homem não tem fogo do alto, então o que ele faz? Manipula fogo ou busca o fogo de baixo. O que é isso, manipular fogo? Cria astúcias e táticas para prender as pessoas. Mas isso, como não vai muito longe, então estão a preferir buscar o fogo estranho, que é fazer pacto com o diabo e virem operar no poder de Satanás para enganar as pessoas, mas não oculto que não será revelado. Enquanto a verdade esteja escondida, então vocês puderam maniatar e dominar esse território. Agora não, a verdade triunfou. Enquanto o herdeiro é menino, é igual ao escravo até o tempo determinado pelo pai. Sem oração, os principados não vão sair. O mundo espiritual é dominado por hierarquias, por poderes, por domínios, por fortalezas. O mundo espiritual é dominado, por isso a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Existem principados da ira, potestades do inferno das trevas, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, associados aos seres humanos que investiram no reino de Satanás, deram as suas vidas a Satanás. Se nunca eu tive uma visão, eu vi Jesus Satanás olhava para o céu e ele blasfemava o nome do Senhor, e ele dizia: Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Olha o meu povo. E ele mostrou os seus homens, os satanistas da Índia, da Etiópia, da África, homens terríveis se consagrando até a morte. E os cristãos estão lá a festejar com os congressos, com as barrigas grandes. Cada um tem que mostrar qual é o carro que ele foi no congresso, em que hotel está, qual quarto, é o quarto mais chique. Não, isso não é evangelho não. Sim, glória a Deus. E eu vi Satanás blasfemava, e eu chorava, porque não admitia aquela brincadeira. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou fazer a diferença. E eu fiz, e ainda estou a fazer. Ouviu, Senhor? Tem que orar e jejuar para romper as barreiras. Os céus estão fechados. Deixa isso também, eu vou te falar. Olha o que aconteceu quando o Senhor saiu da água do batismo do Jordão. A Bíblia diz que os céus se abriram. Mas quando ele orou, saiu da água, o Senhor orou e os céus se abriram. Para quê? Para o Espírito descer até ele. Olha a visão de Jacó, e sonhou que os céus estavam abertos e uma escada saía do céu até a terra, cujo topo chegava no céu, e no topo estava sentado lá o Todo-Poderoso, e os anjos faziam o vai e vem. O mesmo Jesus disse: daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos a descerem, a subir sobre a cabeça do Filho do Homem. Céus abertos, e os céus estão fechados. Quem são os que fecham os céus? Principados, potestades, os poderes das trevas. Nos lugares celestiais não há avivamento enquanto não forem vencidos. E para vencer esses poderes tem que ter joelhos desconjuntados e mãos cansadas, como diz o apóstolo Paulo: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Sim, o mesmo Jesus disse: vocês têm que orar e sem desfalecer. O dever de orar e nunca desfalecer. Sim. E essa geração se acomodou. Olha as igrejas até já começaram a fazer casamento dos gays, já começaram a consagrar pastores gays. Já. Por quê? Não tem fogo. Tem que jejuar, uma vida de oração e jejum. E não pense que quando você jejuar e orar vai ter avivamento. Tem que perseverar nisso. Como disse o apóstolo Paulo: orar com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e perseverando nisto. Como disse Jesus: vigiai e orai em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir. Sim, sem a oração você é um crente e um pastor frio. Teu povo vão lhes matar nas tuas mãos. O diabo vai entrar e sair, e você não tem as armas da nossa mão, você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem nada, você é um frio, um fraco, e assim você vai manipular o povo. Avivamento é revolução, Sanuki. Avivamento é revolução. Revolução é guerra. Guerra para destruir o reino que está no trono. E sabe quem é que está no trono? É o reino das trevas. Eles reinam. Quando nós começamos, esse chama nos mandou recado, e ele disse assim: vai perguntar a esses meninos que estão a orar e jejuar e querem avivamento. Diz a eles que nós já estamos avivados há milhares de anos. As trevas deram recado, disseram: nós estamos avivados há milhares de anos. E veio o cristão e disse: qual lá? Mentira! Mentira! Então,
Eles dominam. Eu falei no monte e eu disse assim: o povo só segue quem tem poder. Eles estão a seguir os falsos profetas que fizeram pacto com o diabo, porque estão a lhes mostrar o falso poder. Estão a seguir os macumbeiros, quimbandeiros, porque estão a lhes mostrar o poder. E a igreja é fria, morna, 2 vezes regada como uma árvore frutífera. E eles querem Deus. O reino de Deus é conquistado por forças de Anuque. Jesus disse: desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Violência, guerra, conflito. Somente aqueles que se esforçarem vão se apoderar dele. E esse esforço é quê? É orar e jejuar. Tem que destruir as potestades. Veja o Principado de Angola. O Principado de Angola é o responsável da ditadura, é o responsável da escravidão, é o responsável da corrupção da igreja, é o responsável do comunismo, é o responsável do paludismo, é o responsável da miséria, é o responsável de tudo, do roubo, é o responsável dos assassinatos, de tudo. Mas a igreja está a dormir, está a dizer que está sentada em cima de principados e potestades. E o Principado está livre. É o reino. Eu mando. Eu sou palanca negra. Eu sou Angola Quiluange, eu sou Angola. E onde está a igreja? Tem que se levantar homens, mas o homem que se levantar para lutar com eles, ele vai se arrepender de ter nascido como eu me arrependi de ter nascido, porque ele vai sofrer. Por isso as pessoas não querem entrar na guerra, têm medo de enfrentar as bestas. O Horácio dizia assim, tá aí, o apóstolo Horácio andou comigo, dizia assim: eu não gosto de orar e jejuar porque isso traz luta na igreja. Sim, traz luta, mas quem foge às lutas se faz escravo, porque você vai ter que fazer paz com os teus inimigos, e a paz que você vai fazer, a paz de fraqueza. E se você faz paz com os teus inimigos, a paz de fraqueza, você vai lhes servir. Eles vão ditar regras rijas para você lhes obedecer. E assim o principado, os principados, ou então as potestades e os satanistas ditaram regras. E a igreja anda atrás das bolotas dos porcos. Tem que haver guerra, tem que haver conflito. Sim, tem que se levantar alguém. Glória a Jesus. E o mesmo Deus fala, ele procura isso em Israel. A quem eu enviarei? Quem é de por nós? Sim, veja Raquel. Raquel é o exemplo do quê? De uma nação que deve chorar, deve orar para trazer avivamento. Os filhos, esses filhos que Raquel chorava para sair, voltarem na terra da promessa, o quê? É os filhos que têm que sair das mãos de Satanás para virem para o reino de Deus. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem. E Deus veio, reprime os teus olhos com lágrimas, Raquel, para de chorar. Teus filhos vão voltar da terra dos seus inimigos. Haverá esperança no derradeiro fim e tu vais receber um salário pelo teu trabalho. Choro, lágrimas, sim. Eu falei do Bento 16 e ele veio para parar o avivamento e ele me encontrou, chorava e ele dizia: para de chorar, porque eu choro, é oração pelo avivamento. Os filhos, agora quantos estão se despertando, quantos estão a sorrir agora, estão a vir das bolotas dos porcos da sinagoga de Satanás. Muitos estão a me dizer: meu Deus, como estava enganado, pastor. Estão a me dizer: eu nunca conheci Deus, eu preguei, eu tenho uma grande igreja, mas não conheço Deus. Mas os orgulhosos estão a dizer: eu conheço Deus. Sim, você é um morno, arrependa-te. Aconselho-te que você se arrependa. Então, seja frio ou quente, oxalá. Agora que você és morno, o Senhor está a dizer: eu vou te vomitar. Quem é o morno? Orgulhoso, não tem nada e diz que tem. As pessoas têm que tirar preguiça, têm que dobrar o joelho, têm que orar e têm que jejuar. Fala-nos um bocadinho sobre essa coisa da impactação, afetação e por aí fora. Olha só, tem um brasileiro que está na Europa e ele me mandou uma mensagem: apóstolo, manda uma oração para eu receber a unção que está na tua vida, porque eu quero pregar com a mesma autoridade, com a mesma sabedoria, com a mesma unção que tu tens. Eu reconheço isso em você. Manda uma oração. Eu falei: meu filho, você vai ter que orar para buscar a unção. E ele falou: não faça isso, apóstolo. Começou a falar a Bíblia. Eliseu recebeu de Elias, os 70 receberam de Moisés e os discípulos receberam de Jesus. Eu falei: presta bem atenção, você não entendeu um pormenor nessa transferência ou nessa passagem da unção. Elias falou ao seu servo: pede o que quiseres e eu vou te dar, enquanto que não seja tirado em cima de você. Pedir que orar. E ele disse: eu quero a unção dobrada do teu espírito, ou o espírito que está em ti. E ele falou: coisa dura você pediu. Se você me vires a subir, vais receber, senão escapou. Veja só, presta bem atenção. Lhe deu uma missão para ficar a vigiar. De madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, ó Deus. Tem pessoas que estão a gritar aí nas suas casas, a dizer: meu Deus, fala. Oh Deus, sabe? Elias foi com a capa dele até no alto. Ele queria certificar que Eliseu lhe viu.
Não distraiu, não. E ele gritou: meu pai, eu estou a te ver, estás aí, nos cavalos de fogo que tem cavaleiros. E Elias confirmou: não, agora que me viste, recebe. Você está pensando que ele meteu a mão e recebeu? Jesus chamou 12, para quê? Para que estivessem com ele, fazer o quê? Aprender com ele e depois lhes enviar. O mestre sim instrui os seus discípulos para depois lhe dar na comissão que lhe foi entregue também a ele. E não chegaram lá. Esses foram lá na Nigéria, dormiram lá 2 dias, vieram com poder. E o TB Joshua lhes meteu. Quando é que eles aprenderam a doutrina de TB Joshua? Quando é que eles ficaram na escola? Quando é que o TB Joshua lhes ensinou? Não, o discípulo aprende com seu mestre. E depois, quando ele for mestre e aprovar todas as provas, só assim que ele vai partir também como mestre. Jesus disse: nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas aquele que for perfeito será igual ao seu mestre. Ouviu? Quando é que o discípulo se torna perfeito? Quando ele aprova todas as provas e ele também fica já preparado, então, na condição do seu, no mesmo nível do seu mestre, ele também se torna mestre. E esses queriam ser mestres pela imposição das mãos, queriam ir operar. Não existe transferência da unção, não existe, é mentira. É preciso buscar a unção. Eu acredito que se tiver alguém que recebeu a unção, então ele pode discipular essas pessoas, ele pode discipular, e no discipular vai lhes mostrar: orem, jejuem, sim, passem noites acordadas. E o mesmo Jesus que passou a unção aos discípulos lhes falou: orem, vigiai e orai para vocês não caírem em tentação. Ele disse: vigiem e orem todos sempre para que vocês possam escapar das tentações que estão a vir aí. Jesus ensinou o dever de orar e nunca desfalecer aos seus discípulos, que ele iria mandar. Então, imposição das mãos, isso aqui é da bruxaria. Por isso você falou certo. Eles foram receber aquilo que os mestres deles tinham. TB Joshua é feiticeiro. Olha o que acontece quando te impõe as mãos. Se vocês não conheciam o segredo, prestem atenção. E eles compram essa imposição das mãos, não é gratuita. Desses grandes famosos, como TB Joshua, Weber, Pastor Chris e outros tantos aí, da Nigéria, da África do Sul, Malawi, Zâmbia. Quando eles foram lá, alguém está a me ouvir aí, sabe? Eles pagam dinheiro. E quando você pagar dinheiro, ele te põe as mãos. E você vem e vai começar a operar como ele opera. Um pouquinho só. Mas depois aquilo vai gastar. E ele te dá o seu número. E você vai ligar: pai, estou em crise. Já não estão a cair mais as pessoas. Já não estou conseguindo mais a revelar o coração das pessoas, o segredo das pessoas. E ele te manda: vem. Agora vai te levar por uma outra fase. Se a primeira você pagou dinheiro, agora aí ele vai te dizer: você precisa agora conhecer as profundidades de Satanás. Você está pensando que é fácil? Isso que eu tenho, você pensa que é pagar dinheiro? Aí você entra já na aliança, pacto com o diabo para derramar sangue. Ouviu? E quem não conseguiu chegar até essa fase, por isso você vê que a maioria desapareceram. Significa não passaram para outra fase. A maioria desapareceram, operaram, disseram: abala Luanda, Luanda em chama. O dia que Luanda parou, desapareceram. O dia que Luanda parou, desapareceram. Por quê? Porque não passaram para o segundo passo. A segunda fase, onde você tem que matar a sua mulher, tem que matar o seu filho, tem que matar o seu irmão, tem que matar o seu pai, tem que, como Eliseu matou o irmão dele. Eu falo abertamente. Mas mesmo assim, eles também não podem ir longe, porque o reino de Deus já se manifestou. E por isso, mesmo que fizeram grandes sacrifícios, é ruína, porque o Senhor me falou. E tu, Sihanouk, já falamos disso. Eu te disse: Sihanouk, são 12 anos de crise. E esses 12 anos as igrejas em Angola vão entrar na falência, mas a igreja do Senhor vai prosperar. Eu falei quanto tempo, Sihanouk? Há 4 ou 5 anos atrás. E agora? Estamos aonde? Onde estamos? Onde estão? Estão na rádio? Estão na televisão? Nem na rádio conseguem ficar. Fugiram, porque as pessoas que lhes davam dinheiro despertaram e viram que não era Deus, mas que era simplesmente uma falsidade. E muitos desistiram e andam ir atrás dele. Alguém me ligou, não vou falar o nome, é uma pessoa conhecida, e me falou que o Eliseu ligou para mim a dizer: me ajuda. E ele me falou, me perguntou: o que tu acha? Eu disse: dá cartão vermelho a esse feiticeiro, porque oferecer sacrifícios aos deuses traz consequências terríveis, pois está escrito: as dores serão acrescentadas àqueles que oferecerem sacrifício aos demônios. Dar oferta na igreja do falso profeta é sacrificar ao diabo Satanás, porque você vai dar ao Senhor dele, e assim você vai receber o troco segundo a palavra do Senhor. Dores acrescentadas, sim. E eu lhe falei: não faça isso. E não pense que lhe falei: não faça isso daqui, fica com o teu dinheiro, não ajuda o diabo não.
E ele obedeceu, Senhor. E não fez. A legalização de igreja. Presta atenção, antes de falar diretamente no assunto, vamos voltar ao que aconteceu em 2018, né? Quando havia aquela ameaça de encerrar. Você me ligou, estava no monte, me ligou, apóstolo, há uma bomba. Eu falei, qual bomba que tem aí? Você que me dava as notícias aqui, eu chamava aqui embaixo na civilização, eu era o primitivo. E você me ligou, apóstolo, tem uma bomba aqui. Eu falei, qual é? Epa, vamos fechar a igreja, vamos fechar, já está tudo determinado, epa, não vale a pena um alvoroço aqui. Eu falei, Sihanouk, não se afilia a esses movimentos. Não vai atrás do Antônio Wambo, Antônio Antunes Wambo, se você quer o nome dele. Não vai atrás dessas plataformas que eles abriram. Não vai buscar documento de uma igreja, até o nome já está endemoniado. Não se afilia, deixa eles fecharem. E eu te falei assim, eu tive uma visão das coisas que estão a acontecer agora. A visão é antes. Eu disse que eu vi, havia uma prova de fogo para todos os pastores de Angola. Só de Angola. E Jesus estava numa cova onde tinha fogo, num buraco, parado, de pé. E ele chamava todos os ministros para que entrassem lá. E eu disse que eu vi ministros que estavam nos muros. Uns até nem nos muros chegaram, uns fugiram. Outros nos muros pulavam, fugiam. E Jesus chamava, vindem, venham para a prova. E eu vi, eu entrei naquele buraco. E eu falei, Jesus, e ele me disse, meu servo, este é o caminho. E eu entrei, o fogo me queimava, mas eu gritava, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E saí daquela cova a resplandecer. Eu brilhava como o sol, a prova de fogo. Quando começou essa perseguição, depois que João Lourenço subiu no poder, começou a agitar e organizar o país, igrejas, proliferação religiosa, incitado pela igreja católica, fecha, incitado pelo seu Afonso Nunes, incitado pelo homem daquela da metodista, onde você nasceu, lá na igreja lá dos teus pais, metodista, aquele não sei se é Gaspar, não sei quem, todos esses católica, metodista, Simão Toco, Simão Quimbão, essa cúpula toda aí de feiticeiros que dizem que são os legais. E ele também queria fazer isso. E você me falou, e agora? Eu falei, eu não. Ah, como? Não vamos fechar? Eu disse, vem fechar. Eu falei, eu não vou legalizar a igreja porque a igreja não é minha. Se fosse minha empresa, eu legalizaria. Não vou me associar a nenhum. Olha, muitos foram comprar documentos. Isso que o senhor amigo falou é verdade. As pessoas começaram a ficar ricos. Uns já tinham documento, não sei se há 20, 30 anos. Nem tinha nem 10 pessoas na igreja dele. Uns até na igreja tinham. Já tinham seu documento. Aquilo é uma oportunidade que você não imagina. E as pessoas iam comprar e pagavam imposto a esse homem. Uns voltaram na assembleia, outros foram não sei aonde, outros entraram na plataforma, foram comprar documentos, mas apareceram um pastor, me disseram, não, tem um pastor que está a vender o documento da legalização 70 mil kwanzas. Eu falei, eu não compro, mas como? Vamos fechar para a igreja? Fecha! Eu disse, se o dono permitir, vão fechar. Quem é o dono da igreja? Jesus. Falta de conhecer, aleluia, o cabeça do corpo. Mas se nós conhecemos o cabeça, nós estamos dispostos a morrer por ele. Mas as pessoas não conhecem Jesus, são corruptos, são apóstatas, são meninos, não têm, ai meu Deus. E assim, glória a Jesus, onde é que nós estamos? Viu? Eu falei para o Senhor que não faça isso. E você me obedeceu. Aquilo era tremor, a terra estava a tremer, os pastores, uns estavam nas ruas aí recolhendo documentos, a vender não sei o que, corromper as ungueiras, tudo isso, como a Mundial e outras igrejas aí comprar documentos na rua para levarem lá na cultura. Meu irmão, é assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E acabou. Quem é o dono que a edificou deve vir para defender a sua igreja. Se eles quiserem fechar, que fechem. E vão ter problema com o dono e não comigo. Sabe, hoje mesmo se o Estado angolano dizer, essa igreja está fechada. Escuta muito bem, Sihanouk. Um decreto, fecha a igreja da salvação de todas as nações. Você está pensando que eu vou discutir, abre a minha igreja? Eu vou discutir, vou lá, abre a porta. Não, vou falar, fecha. A igreja é o quê? A igreja não é as paredes, a igreja é o quê? A igreja são homens. Glória a Jesus. No tempo da quarentena, Sihanouk, eu comecei a pregar. Foi o tempo que eu mais almas ganhei a nível mundial do que quando a igreja estava aberta.
Estou falando no tempo do estado de emergência. Então, isso aqui é falta de conhecimento, as pessoas irem lá. Ai, porque depois, veja só, já falei e volto a falar aqui. Num estado como esse, não é como no Brasil, onde a pessoa vai legalizar, é só levar uns documentos, é um registro. E como nós todos somos registrados, eu sou registrado, é normal registrar uma propriedade, não sei o quê. Mas agora, que país nós estamos? Por que eles colocaram 60 mil assinaturas? Não somente 60 mil e tem que ter cobertura nacional. Então, se a pessoa está a começar agora, como é que vai ter 60 mil? Como é que ele vai ter igreja nas 18 províncias? Quer dizer que eles já estão a dizer que não vamos legalizar a igreja. Estão a dizer que ninguém. Agora, é só você falar a linguagem deles, mas se tiveres povo também. Se você não tem povo, pode falar a linguagem deles, não é porque eles só temem o povo. Se você arrastar multidões e falares a linguagem deles, eles vão te dizer, não fala ninguém. Tem igrejas legalizadas aqui, nunca falaram, tem esses todos aí, tem igrejas legalizadas, não falam, eles falaram, não fala. Para não arranjar problema nos outros. Vão te dar a legalização e pronto. Por quê? Você tem que participar como membro, como militante do partido, e quando chegar a votação, as eleições, você tem que fazer o papel de político, você tem que convencer os membros, você tem que não sei o quê, tem que aparecer nos comícios dele, tem tudo isso porque você fez uma aliança com eles. E como eu não posso me corromper e nunca vou me corromper, então nunca vou fazer isso. E se eles quiserem, fecha a igreja e nós mandamos na terra. E eu vou apelar ao que manda no céu e na terra. Eu vou falar, mata eles! E ele vai os matar. Glória a Jesus. Ouviu você não? Então as pessoas estão pensando que muitos pensaram que eu mudei, o homem mudou. Como então? Alguém me mandou uma mensagem lá no Ambo. Aí ele está abrindo muitas igrejas. Vamos lá ver. O que ele vai fazer? E eu falei, responde a ele. Diga a esse teu parente que está te dizer isso, que ele pode ficar assentado. Não fica de pé não, para não cair. Então, legalizar com qual condição? Condição de quê? De participar da mesa de Jezabel? Não. E eu estou aqui. Eu não falei? Eu até dei o conselho ao presidente da República, não ouse fazer isso, não tente, estão a te enganar nesses falsos profetas que não vão te ajudar em nada, para não ser julgado. E o presidente ouviu, e fez bem, voltou para trás. Fecha as igrejas dos apóstatas, fecha a igreja dos corruptos, fecha a igreja dos bandidos no altar, mas a noiva de Jesus é proibido, a não que o noivo diga, perturbe a minha igreja. E quando ele manda para perturbar a igreja dele, tem um plano, não somente para congregar as ovelhas perdidas, para julgar os perseguidores. Ouviu-se, Anubi? E Herodes foi invitado para perseguir a igreja. Deus queria matar Herodes. O que é preciso fazer para que mais pessoas tenham essa coragem, essa ousadia, esse amor por Jesus, esse amor pelas almas e esse fervor? É assim, veja só, você parece que entende melhor do que eu nessa área aqui. Sempre apareceram linhagens, movimentos. Apareceu o movimento do não sei do quem, do Kenneth Reagan, da prosperidade, veio o coaching, vem a adivinhação, sempre assim. E quando aparece um movimento, sempre tem um líder. E esse líder influencia as outras pessoas. É pena que esse movimento que eu falei da corrupção, quando apareceu o cristianismo, foi uma linhagem, um movimento que apareceu e foi considerado como um outro partido. Eles diziam os saduceus, os fariseus, eles acharam, mais um movimento, mais um partido, mais um grupo. Sim, e todo mundo que seguia Jesus se tornava igual a Jesus, se você não sabia. Se tornavam ousados, se tornavam eloquentes, se tornavam cheios de determinação e atitude, não antes de receber o Espírito Santo. Quando foram visitados, meu irmão, aí os apóstolos se alegravam por terem padecido pelo nome de Jesus Cristo. Lembra-se quando os apóstolos deram surra, os dois, João e Pedro, lhes bateram, lhes mandaram parar, parem de falar desse nome. E eles disseram, nós não vamos parar de falar desse nome, vamos continuar a pregar, porque importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens ficaram tão espantados, que homens são esses? Então, lhes mandaram ir e eles foram a rir alegremente. Sabe por que se alegraram? Porque se alegraram porque foram achados dignos. Em outras palavras, quem somos nós para apanharmos diante do rei, em nome do rei? E eles não se entristeceram. O mesmo Paulo lhe apedrejaram, morreu, oraram, ressuscitou, levantou, sacudiu a poeira e falou, tu aí, noutra cidade, foi pregar. Por quê? Faltou alguma coisa. Sabe o que faltou? É o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Não é que todos não têm o Espírito Santo, porque você pode ter o Espírito Santo e você ainda ser covarde e tímido. Falta estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa, deixa eu te falar assim, não sei se você deu isso na teologia. Uma coisa é
ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo e outra coisa é estar cheio de virtude, o poder do Espírito Santo. São as três. E os pastores devem ter isso. Pelo menos até a segunda, que é de estar cheio. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele não tem medo. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, não tem medo. Não tem medo de morrer. Ele até enfrenta a morte. Ele disse: morrer é lucro, viver é Cristo. Esses são vazios, nem gotas têm do Espírito. Sim, e por isso tem que fugir. Este é o seu programa, A Voz que Clama no Deserto.